Amém. Meus irmãos, eu cumprimento-os novamente com a paz do Senhor. Eu gostaria de dizer que o Senhor está nesse lugar. Eu já consegui sentir a presença do Senhor aqui. Meus irmãos, eu confesso aos irmãos que eu não sou um pregador renomado, mas eu tenho até uma dificuldadezinha um pouco de falar. Eu gosto mais de cantar e tocar, né? Mas o que o Senhor nos chamou para fazer, nós temos feito. E é um prazer estar aqui mais uma vez. É a terceira vez que eu estou aqui ministrando na casa do Senhor. E quero agradecer mais uma vez ao Jaime e à Thalia por estarem sempre presentes aqui, né? Tem sido um prazer muito grande estar contando com a presença de vocês. E hoje também a presença da minha sogra aqui, né? Como ela mora um pouquinho longe, às vezes ela não consegue vir, mas hoje nós estamos todos aqui para a glória do Senhor. E agradecer também a minha esposa que trouxe a Vitória hoje. A Vitória não está muito bem, está um pouquinho gripada. Mas o Senhor está aqui nesse lugar e Ele pode curar qualquer enfermidade. Meus irmãos, eu já vou estar lendo aqui o livro da Palavra do Senhor, que está em 1 Reis, capítulo 21. Primeira Reis, capítulo 21. Os irmãos estão me ouvindo bem? Amém? Irmãos, como o nosso irmão que orou aqui, que eu me esqueci o nome dele, disse, aqui não é proibido glorificar o Senhor, né? Nós estamos na casa de Deus e é maravilhoso quando o Senhor se faz presente na casa dele, né? Então, eu não gosto muito de ficar tentando movimentar o povo, porque eu estou aqui como um ensinador da palavra. Mas os irmãos sintam-se à vontade de glorificar o nome do Senhor. Amém? 1 Reis, capítulo 21, versículo 1 ao 3. E sucedeu depois destas coisas, tendo Nabote, o Jizreelita, uma vinha que em Jizreel estava junto ao palácio de Acabe, rei de Samaria. Versículo 2. Que Acabe falou a Nabote, dizendo: Dai-me a tua vinha, para que me sirva de horta, pois está vizinha ao pé da minha casa, e te darei por ela outra vinha melhor do que ela. Ou, se bem parece aos teus olhos, dar-te-ei a sua valia em dinheiro. Porém, Nabote disse a Acabe: Guarde-me o Senhor, de que eu te dê a herança de meus pais. Amém? Os irmãos podem se assentar. Meus irmãos, esse é um texto muito conhecido. E eu gostaria de não ser muito extenso também, né? Mas trazer aqui uma exposição da palavra do Senhor sobre essa história de Nabote e Acabe, né? E eu gostaria que os irmãos acompanhassem na leitura bíblica os versículos e os capítulos que eu for citando aqui, né? Para a gente entender essa história que aconteceu, a gente precisa identificar os três personagens dessa história, que é Acabe, Nabote e posteriormente ali Jezabel, né? Mas primeiro a gente vai identificar aqui quem era esse rei Acabe. Por que a história começa dizendo depois destas coisas? E por que ele queria a vinha de Nabote? Amém?
Então nós vamos ler aqui 1 Reis, capítulo 16, versículo 29, que vai falar sobre Acabe. Acabe, ele era filho de Onri. Começou a reinar sobre Israel no ano 38º de Asa, rei de Judá. E reinou Acabe, filho de Onri, sobre Israel em Samaria, 22 anos. Então o reinado dele foi 22 anos que ele reinou em Samaria. E fez Acabe, filho de Onri, o que parecia mal aos olhos do Senhor, mais do que todos os que foram antes dele. Amém? E sucedeu que, como se fora coisa leve andar nos pecados de Jeroboão, filho de Nebate, ainda tomou por mulher a Jezabel, filha de Etbaal, rei dos Sidônios. E foi e serviu a Baal e se encurvou diante dele. E levantou um altar a Baal e uma casa de Baal que edificara em Samaria. Também fez Acabe um bosque, de maneira que Acabe fez muito mais para irritar ao Senhor Deus de Israel do que todos os reis de Israel que foram antes dele. Então esse aqui é o perfil desse rei de Samaria. E a gente vai começar aqui o capítulo 21, dizendo que ele estava indo a Jezreel, mas ele era rei de Samaria. E aonde ficava Jezreel? Jezreel era uma espécie de casa de campo do rei, porque o palácio ficava em Samaria. Quem está entendendo, diga amém. Então ele vai para Jezreel porque ele estava desgostoso. Desgostoso por causa da sua desobediência. Porque no capítulo anterior, 1 Reis 20, a gente vai reparar que ele teve uma guerra contra o rei chamado Beni-Hadad, rei da Síria. E em vez de destruir o rei, que era a ordem do Senhor, ele fez aliança com o rei. Isso nos dá a primeira lição, que nós não devemos fazer aliança com aquelas pessoas ou aquelas coisas que o Senhor não deseja que nós façamos aliança. É muito difícil, meus irmãos, a gente poder dizer não para uma oferta que parece irrecusável, que é o que a gente vai ver nessa pregação de hoje. Porque se trata de uma herança que Nabote tinha, que Acabe queria. Mas Acabe queria porque ele perdeu a herança que ele tinha do Senhor, que era o reino. Porque quando ele vai fazer aliança com o rei Beni-Hadad, um profeta vem até ele e diz: a sua vida será dada no lugar da vida de Beni-Hadad. Traduzindo para o português mais claro, né? Era Deus falando para ele: você não matou, então você vai morrer no lugar dele. Ou seja, ele iria perder o reino. Então nós começamos o capítulo 21 com Acabe triste com essa notícia, que ele iria morrer. Porque é difícil, meus irmãos, a gente às vezes tem uma ameaça, né? Às vezes a gente sofre ameaças e quando a gente sofre esse tipo de ameaça, a gente quer escapar, a gente tenta fugir, né? No caso da guerra, tem a expertise militar ali. Mas quando o próprio Senhor nos diz que nós seremos mortos, não tem escapatória, né? Ainda mais a um rei que era tão iníquo quanto Acabe foi. Então não tinha saída, a não ser que ele se arrependesse, né? Temos casos do rei Ezequias, por exemplo, que se arrependeu e o Senhor deu a ele mais 15 anos de vida. Mas Acabe, ele não tinha vontade de procurar o Senhor. Então ele vai a Jezreel com essa tristeza. Os irmãos estão entendendo, amém? Por que a gente precisa entender que ele vai com essa tristeza? Porque ele estava indo para uma casa de descanso dele. E um rei tem tudo. Tem ou não tem, irmãos? Tem os melhores alimentos, os melhores servos, os melhores locais. Mas por essa tristeza que ele estava tendo, de perder o favor do Senhor, perder a sua herança,
é que ele vai se encontrar com Nabote. E ele vai cobiçar a vinha de Nabote. E aí entra o personagem Nabote, né, na história. Por que ele entra na história? Porque Nabote morava, a vinha de Nabote era do lado deste palácio de Acabe. Amém? Então ele tinha esta vinha do lado da casa de Acabe. E a vinha de Nabote era uma herança dos pais dele, que ele tinha herdado. Então, quando nós compreendemos isso, nós entendemos o porquê que o rei Acabe vai até Nabote e faz essa oferta. Porque um rei tinha tudo. Provavelmente ele tinha outras vinhas, tinha outras plantações, tinha outros locais, né? Mas quando nós temos perdido o amor do Senhor, quando o Senhor ele vira para nós e nos oferece o seu perdão e nós recusamos, e nós não temos mais nada, nós começamos a cobiçar o que é do próximo. Os irmãos estão entendendo? A síntese desse capítulo é sobre isso. Era um rei que queria um bem de um servo. Geralmente é o contrário, né? A gente olha para alguém mais famoso e às vezes, eu queria ter aquilo, queria ter aquela casa, aquele carro, né? Mas no caso de Acabe e Nabote foi o contrário. Mas Acabe não queria a vinha de Nabote simplesmente por querer. Era porque ele queria destruir a vinha dele, como nós vamos ver aqui mais para frente. E isso nos dá uma lição muito boa, que eu gostaria de compartilhar com os irmãos. Nós só temos tempo para cobiçar aquilo que o nosso próximo tem quando nós perdemos o que Deus nos dá. Então é muito importante nós termos o posicionamento que Nabote teve. Porque o que o Senhor deu para nós pode não ser muito à nossa vista. Mas cada um dos irmãos que estão sentados aqui tem um valor muito importante para o Senhor. Às vezes você não pode fazer nada aqui dentro, né? Mas eu não participo, eu não consigo cantar, eu não consigo participar na portaria, participar do conjunto, participar do púlpito. Mas o Senhor tem um valor imensurável em você. Porque Jesus comprou a sua alma com sangue. Um sangue foi derramado por você. E você pode passar 20, 30, 40, 50 anos vindo aqui, sentando na cadeira, ouvindo a palavra, cantando louvores. E o Senhor, quando você chegar no céu, o Senhor vai dizer para você o valor que você tem para Ele. Amém? Então eu gostaria muito de frisar isso aqui. Às vezes a gente tem, né, a noção aqui, vê o púlpito, por exemplo, né, os pastores, os obreiros. Meus irmãos, cada um, o Senhor tem um lugar certinho para cada um. Às vezes o Senhor dá algo a mais a um, algo a mais a outro, mas a importância é igual. Para o Senhor, nós somos todos iguais. Amém? Então nós vamos trabalhar nesses três nomes, Acabe, Nabote e a palavra Jezreel. Por que eu gostaria de entrar nesses três nomes? Porque para Israel, na cultura de Israel daquela época, o nome era muito importante. Então todos os nomes que nós vamos ler na palavra do Senhor têm significado. Amém? Às vezes os irmãos colocam o nome nos filhos aí, olhando na palavra, mas todos os nomes têm um significado. E eu gostaria de explicar o significado desses nomes para a gente entender espiritualmente o que essa passagem nos diz. Primeiro nós temos aqui Acabe. Acabe vem de um verbo que significa acabar, destruir, ou o destruidor. Não é à toa que ele recebeu o título de pior rei de Israel, foi o rei Acabe. Nós temos Jezreel, que a tradução da palavra no hebraico significa onde Deus plantou, ou Deus planta. E temos Nabote, que traduzindo significa fruto de Deus ou broto. Então, se a gente for verificar esta história,
com base nas traduções dos nomes, nós vemos que o inimigo, que é o destruidor, muitas das vezes quer tirar de nós aquilo que Deus plantou em nós. Os irmãos estão entendendo? Então nós vamos ver, por exemplo, Acabe tranquilo, né? Ele morava do lado de Acabe. E às vezes a gente pergunta, mas por que que o Senhor permitiu que Nabote morasse do lado de Acabe, de um rei invejoso? Né? E muitas das vezes a resposta o Senhor nos dá ela todo dia e a gente não entende. Porque o Senhor, Ele nos dá muitas das vezes desafios para a gente enfrentar. A nossa vida aqui, Jesus diz que seria cheia de tentações e tribulações. Então, muitas das vezes Deus coloca uma pessoa do seu lado, que é aquela pessoa que a gente fica nervoso, que a gente se irrita, que a gente não sabe o que faz. Mas aquela pessoa está sendo um instrumento do Senhor para o Senhor buscar a sua alma para Ele. E muitas das vezes a gente tem esse questionamento do porquê que aquela pessoa me faz tanto mal. E muitas das vezes o Senhor permite que essa pessoa te faça mal para que você busque a Ele. Os irmãos estão entendendo? É muito difícil a gente compreender o agir do Senhor, irmãos. Muito difícil. Mas o Senhor, Ele sempre trabalha para o nosso bem. Pode ser que a gente não entenda agora, mas lá na frente nós vamos entender, amém? Então, seguindo aqui, Nabote estava tranquilo porque ele tinha certeza que ele estava no lugar onde o Senhor plantou ele. Por isso que a palavra frisa aqui, Nabote, o jizreelita, porque ele tinha certeza e tranquilidade de que o Senhor tinha colocado ele ali. Então, aqui eu gostaria de colocar um parênteses e dizer aos irmãos, cada cadeira dessa aí que os irmãos estão ocupando é o seu lugar. E se algum dia os irmãos pensarem em sair ou saírem, esse lugar continua vago. Porque o Senhor chamou os irmãos para esse lugar. Pode ser a igreja mais simples que for. Pode ser a igreja que não tem microfone, não tem som, não tem músico. Mas a partir do momento que você entrega a sua vida ao Senhor, você é especial para Ele. Amém? Então, irmãos, eu gostaria de estar aqui discorrendo sobre os versículos. Nós vamos aqui começar trazendo aqui uma aplicação para o dia de hoje. Eu gostaria de falar sobre a vinha, né? Os irmãos aqui mais antigos vão saber, mas a vinha é uma plantação de uvas, né? Ou uma videira, né? Que dá as uvas. E a plantar uma vinha é muito difícil, como nós vamos ver aqui para frente. É muito difícil. Então o Senhor já nos traz outra colocação aqui. Por quê? Quando o inimigo nos faz ofertas, isso eu estou falando para os jovens e para os adultos também. Quando o inimigo nos faz ofertas tentadoras, a gente precisa ter em memória esse capítulo. Por quê? Muitas das vezes, o inimigo nos oferece manjares que parecem muito bons, né? Parece muito bom, parece uma oferta irrecusável. Mas a gente precisa lembrar de quanto tempo nós estamos aqui buscando o Senhor. Quantas noites nós passamos orando, clamando, pedindo, chorando. Quantas vezes nós choramos e o Senhor nos atendeu ali, quando a porta do quarto se fecha, que é só eu e Deus. E o Senhor fala conosco. Então a palavra do Senhor para nós hoje é: não desperdice o tempo que você passou com o Senhor por causa de uma oferta, por causa de uma oferta. Às vezes, uma oportunidade ali que, não, mas vai ser muito bom, vai ser muito legal, não tem ninguém vendo, mas Deus está vendo. E às vezes 1 segundo ou poucos minutos ali, e você perde essa comunhão que você tem com Deus, que você às vezes passou anos buscando. Amém?
Então nós vamos ler aqui no capítulo de 1 Reis. Meu tempo já está quase indo embora. Meus irmãos, não reparam não, eu falo muito, tá? Meu tio falou aqui aquela vez, mas eu gosto de deixar bem explicado para os irmãos entenderem certinho, tá bom? 1 Reis capítulo 21, versículo 2, nós vemos aqui que Acabe chegou e já falou com Nabote diretamente, né? Que é o perfil de uma pessoa que não quer ter esforço algum para ter o que você tem. Ele já chegou, não deu bom dia, não falou como é que está, não cumprimentou com a paz do Senhor, né, pastor? Já chegou dizendo, dai-me a tua vinha. Então, o perfil de uma pessoa que tem uma cobiça, ou do próprio inimigo, né? Que tem uma cobiça pelo que nós temos, pela nossa herança, geralmente ele quer adquirir aquilo que nós nos esforçamos para ter, mas ele não quer imprimir esforço algum. Então, muitas das vezes ele chega, por exemplo, um copo de água, né? Um exemplo simples. Às vezes um irmão está aqui, levanta, vai ali, pega um copo de água. Agora que você senta com o copo na mão, o irmão que está do seu lado fala assim, me dá. Dá vontade de a gente falar, não, irmão, vai lá e pega, né? Mas o que é isso? Um exemplo simples de uma pessoa que muitas das vezes ela não quer ter o esforço de fazer aquilo que você fez para ter o que o Senhor te deu hoje, né? Então, muitas das vezes a gente olha os irmãos que estão aí cantando, os irmãos que estão pregando, a gente fala, nossa, eu queria ter isso. Mas a gente não sabe quantas noites a pessoa passou orando, quantas vezes ela passou buscando ao Senhor. Ou às vezes, quão pesado é carregar. Porque é difícil, irmão, ser um pastor, ser um obreiro, ser um líder, às vezes de jovens, de ciclo de oração. É complicado lidar com pessoas, os irmãos sabem. É muito difícil. Às vezes a gente olha para os obreiros, né, e pensa assim, não, mas eu preciso falar com ele. Mas o obreiro fala com quem? O pastor fala com quem? Muitas das vezes o pastor quer falar com a gente e a gente não disponibiliza. Mas a gente quer o conselho deles, só que eles também são seres humanos, né? E muitas das vezes a gente precisa dar esse apoio a todos, porque não é fácil. Mas o perfil do inimigo é esse. Primeiro ele pede, sem esforço, sem que você retenha, né? Ele quer, de fato, aquilo que é seu. Logo em seguida, ele faz a segunda oferta. Para que ele queria a vinha? Depois da vírgula aqui, ó. Para que me sirva de horta, pois está vizinha a minha casa. Aqui nós vemos a segunda tática do inimigo, meus irmãos. Por quê? A vinha, como eu disse, é muito difícil de plantar. É muito difícil. Para quem é rurícola do campo, a vinha ela tem raiz muito profunda. E para plantar uma, meus irmãos, precisa de ramo maduro, de uma videira saudável, né? As entradas da terra devem ter entre 25 e 30 centímetros. Depois, elas são deixadas 24 horas na água antes de plantar a vinha. E é um serviço contínuo, né? É um serviço contínuo, tem que aguar todo dia, tem que trabalhar ali bastante, tirar os insetos, né, os vermes, muitas das vezes. É um trabalho muito difícil. Mas o que eu queria frisar aqui, que eu achei interessante, é que a vinha ela tem raízes profundas. Mas o que Acabe ofereceu para Nabote foi uma horta. Queria construir uma horta no lugar. E a horta não tem raiz profunda. Então, traduzindo para a linguagem de hoje, Acabe estava dizendo para Nabote, eu quero a sua raiz profunda, mas eu vou te dar uma raiz superficial. Eu quero o que você tem, que é a sua herança, que é aquilo que Deus te deu. E o que eu vou te dar em troca é algo que vai te dar prazer só naquele momento. E nós que conhecemos a verdade, nós não podemos permitir isso, meus irmãos. Os irmãos estão entendendo? Amém?
Eu não estou sendo muito cansativo, não, né? Então, meus irmãos, esta é a segunda oferta de Acabe. Ele queria raiz profunda para poder colocar uma raiz superficial, que é o que nós vemos hoje em dia, que o mundo nos oferece. Muitas das vezes, como eu já dei o meu testemunho aqui, os irmãos conhecem, né? Passei 10 anos na música secular, planejando a vida toda lá fora, né? E quando a gente está lá fora, a gente acha que é uma coisa gigantesca. Mas depois que a gente volta para Cristo, que o Senhor nos mostrou a verdade, que a gente começa a ver o quão sujo que o mundo é. E o quanto não vale a pena a gente ficar lá fora. Então, meus irmãos, um pedido que eu faço aos irmãos de todo o meu coração. Eu dou graças ao Senhor que o Senhor me permitiu voltar, né? Os irmãos sabem que eu passei 10 anos longe do Senhor e graças ao Senhor eu consegui voltar. Mas tem muitos que não conseguem. Então, o meu conselho aos irmãos é não aceite. Não aceite. Quando os irmãos ouvirem, mas vai ser legal, não tem ninguém vendo, é só um momento, é só um trago, é só uma bicadinha aqui, é só clicar aqui, é só vir para cá, ninguém vai saber. Não. Porque às vezes esse pequeno segundo pode ser irreversível para a vida de cada um dos irmãos. Amém? Então, Nabote recusa essas duas ofertas. E o que o inimigo faz? O inimigo é sagaz. Ele faz uma terceira oferta. Só nesse versículo. Te darei uma vinha melhor do que esta. E aí fica a pergunta, meu irmão. Se Acabe tinha uma vinha melhor, por que ele queria de Nabote? Algum dos irmãos sabe me responder? Se o inimigo fala que tem algo melhor do que o que você tem, por que ele quer destruir o seu? Essa mensagem é muito profunda. Nos mostra que o inimigo, ele é sujo e ele é mentiroso. E muitas das vezes ele nos faz ofertas que parecem irrecusáveis. Eu busquei a palavra do Senhor, que o Senhor poderia me conceder para trazer aos irmãos, e o Senhor me trouxe essa palavra no início da semana. E eu acredito que o Senhor está falando com alguém aqui nesse lugar. E logo em seguida, após Nabote recusar novamente, ele faz a última oferta, que é a oferta mais terrível que nós podemos ter. Ele pergunta, fala para Nabote, dai-me em valia. O que significa dai-me em valia? Quanto custa? Quanto custa a sua comunhão com o Senhor? Quanto custa? Qualquer valor que você der, era Acabe falando para Nabote, qualquer valor que você me der, aqui eu pago. E essa oferta, até então Nabote ele não tinha exclamado, né? Mas quando a gente vai ver aqui, que ele faz essa quarta oferta, ele faz uma exclamação. E ele clama ao Senhor e diz, guarda-me o Senhor que eu te dê. Porque é carne, meu irmão. Nós somos seres humanos cheios de falhas. Muitas das vezes a gente não dimensiona, né? Uma vinha é uma coisa tão simples, ele tinha que ser firme mesmo. Mas se fosse um carro, por exemplo, né? Você está ali de bicicleta ali, chega alguém num carro do ano e fala, você quer trocar? O que você faria? Né? Nós precisamos ter essa firmeza que Nabote teve. Porque o inimigo ele quer a todo custo nos tirar daqui. E se os irmãos pudessem ver com os olhos espirituais a presença do Senhor que está nesse lugar, a importância de estar na casa do Senhor, a importância do seu glória a Deus, a importância do seu aleluia. Aqui são só 4 paredes, mas a presença do Senhor está aqui.
E o Espírito Santo do Senhor está falando conosco nessa noite. Se posicione, meus irmãos. Diga não. Não negocie. Não venda, não dê aquilo que o Senhor tem nos concedido. Os irmãos estão entendendo? O Espírito Santo está falando conosco nessa noite. Muitas das vezes as pessoas cobiçam o que você tem. Você vai ouvir muito, mas você trabalha bem, você gerencia bem, você toca bem, você canta bem, você prega bem, você ministra bem. Vem aqui fazer um negócio aqui por fora que é o momento da gente se posicionar e dizer não. O que Deus me deu é para a glória dele. Amém? E o que o Senhor nos deu? Qual que é esta herança que nós temos? Eu gostaria de ler aqui quatro capítulos aqui, para os irmãos entenderem qual é essa herança. Vou ler rapidamente, porque o meu horário já foi. Eu não gosto muito de passar do horário. 1 Coríntios 15, 51. Eis aqui vos digo o mistério. Na verdade, nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados. Num momento, num abrir e fechar de olhos, ante a última trombeta. Porque a trombeta soará, e os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos transformados. Porque convém que isso que é corruptível, ou seja, que se corrompa, né, se revista da incorruptibilidade, e o que é mortal se revista da imortalidade. E quando isto que é corruptível se revestir da incorruptibilidade, isso que é mortal se revestir da imortalidade, então cumprir-se-á a palavra que está escrita: tragada foi a morte na vitória. Onde está, ó morte, teu aguilhão? Onde está, inferno, a sua vitória? Ora, o aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Mas graças a Deus que nos dá a vitória por nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, meus irmãos, sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor. Filipenses 3:20. Mas nossa cidade está nos céus, donde também esperamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, que transformará o nosso corpo abatido para ser conforme o seu corpo glorioso, segundo o seu eficaz poder, de sujeitar também a si todas as coisas. Os irmãos estão entendendo, amém? Qual é a nossa herança, irmãos? Qual é a nossa herança? Quem sabe? Os céus, ver o Senhor. Amém? Quem glorifica a Deus? 1 Pedro capítulo 1, versículo 4. Para uma herança incorruptível, incontaminável, que não se pode murchar, guardada nos céus para vós. Para finalizar, Apocalipse 21, versículo 13, 4. E os irmãos se coloquem de pé. E ouvi uma grande voz do céu que dizia: eis aqui o tabernáculo de Deus com os homens, pois com eles habitará. E eles serão o seu povo, todos os irmãos aqui. E ele será o seu Deus. Amém? E o mesmo Deus estará com eles e será seu Deus. E Deus limpará de seus olhos todas as lágrimas, e não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor, porque as primeiras coisas já estão passadas. Então essa é a nossa herança, para todos os que estão aqui, que nós possamos ter em consciência essa herança maravilhosa que nós temos, meu irmão. Pode estar difícil aqui, às vezes a gente pode chorar, às vezes a gente pode passar um momento de sofrimento terrível, mas a nossa herança é lá em cima. E a história de Nabote finaliza com ele morrendo, porque ele não vendeu a herança dele. Jezabel arquitetou um plano, matou ele ali, mas eu fico imaginando
Nabote chegando no céu, né? E ali perguntando, mas esse aí é quem? Nabote. Morreu cedo, morreu. Por quê? Morreu porque não negociou o que o Senhor deu para ele. E que nós possamos ter essa mesma postura de Nabote. Não entregue aquilo que Deus te deu. Viu? Não entregue. Porque você não tem noção da importância que o Senhor vê em você aqui. Amém? Eu gostaria de cantar uma pequena estrofe de um refrão aqui de um hino. E eu gostaria que os irmãos me acompanhassem. Se tem alguém para o Senhor Jesus nessa noite, que quer aceitar Jesus, gostaria de vir aqui na frente, receber uma oração. Se tem alguém que tem vontade de adquirir essa herança que nós temos, de um dia poder habitar com o Senhor nos ares, né, quiser vir aqui à frente, para receber uma oração do Senhor. Pode ser que hoje não dê tempo da gente ir embora para casa, né? Pode ser que o Senhor nos busque. Mas eu gostaria de dizer, todos aqui já são cristãos, graças a Deus, que a nossa herança está bem perto de ser alcançada. Viu? Muitas das vezes o Senhor nos chama para algo que nós não entendemos, como eu não entendia. Eu achava que eu ia cantar, mas o Senhor também me deu a oportunidade de pregar. E aqui nós estamos, né? Então, eu gostaria de cantar com os irmãos a nossa herança. E gostaria que os irmãos fechassem os olhos e cantassem com o coração. Porque é um lugar maravilhoso para onde nós vamos, amém? E aqui eu entrego a minha oportunidade. Irei eu para a linda cidade, Jesus me dará. Os crentes de toda a cidade, a Deus hei de sempre louvar. Dos céus tenho muita saudade, das glórias que lá hei de ver. Ó, que gozo vou ter quando eu ver meu Senhor, rodeado de grande esplendor. Mais uma vez. Irei eu para um lugar com os crentes de toda a cidade, aqui sempre louvar. O céu tem muita saudade. Rodear